Hoje vamos explorar alguns dos casos mais curiosos que muitas pessoas acreditam ser possíveis evidências de viagens no tempo. Número 1. A escultura grega que parece mostrar um laptop. O mecanismo de Anticítera, criado pelos gregos antigos, já é considerado por muitos historiadores como a primeira espécie de computador analógico do mundo. Esse dispositivo extremamente complexo era capaz de prever eventos astronômicos, como eclipses e posições de corpos celestes, demonstrando o impressionante nível de conhecimento científico daquela civilização. Mas existe outro objeto antigo que despertou ainda mais curiosidade entre entusiastas de mistérios históricos. Trata-se de uma escultura da Grécia Antiga que, segundo alguns observadores, parece mostrar uma mulher usando algo muito semelhante a um laptop moderno. A peça teria sido criada aproximadamente por volta do ano 100 a.C. e hoje está exposta no Museu J. Paul Getty, localizado em Malibu, na Califórnia. Na obra, uma mulher aparece sentada enquanto observa atentamente um objeto retangular colocado à sua frente. Outra figura está posicionada ao lado dela, aparentemente segurando ou apresentando esse objeto. O detalhe curioso é o formato da peça. Para alguns observadores modernos, o objeto possui uma aparência surpreendentemente parecida com um computador portátil. Alguns chegaram até a sugerir que certas marcas no objeto lembram entradas semelhantes a portas USB. Naturalmente, arqueólogos e historiadores acreditam que o objeto representado na escultura é apenas uma caixa de joias, um espelho ou algum tipo de recipiente cerimonial comum na época. Mesmo assim, o formato peculiar da peça continua alimentando a imaginação de pessoas que gostam de especular sobre tecnologias misteriosas ou até possíveis viajantes do tempo. Número 2. O possível telefone celular em um filme de 1958. Um caso curioso aparece em um antigo filme francês de comédia chamado Trafic en Folie, lançado no ano de 1958. O filme foi dirigido por André Hannibal e contou com a atuação do famoso comediante francês Louis de Funès, um dos nomes mais conhecidos do cinema europeu da época. A história se passa em uma cidade francesa cheia de movimento e acompanha a rotina de um taxista que acaba se envolvendo em diversas situações engraçadas com seus passageiros excêntricos. A trama mistura humor, romance e confusões típicas das comédias daquela época. No entanto, muitos anos depois do lançamento do filme, alguns espectadores notaram um detalhe curioso em uma das cenas. Em determinado momento, uma mulher aparece segurando um pequeno objeto próximo ao ouvido enquanto caminha. A forma como ela segura o objeto lembra muito alguém falando ao telefone celular. Isso é intrigante porque os primeiros telefones móveis comerciais só começariam a surgir décadas depois, por volta do final da década de 1970. Algumas pessoas sugerem que o objeto poderia ser apenas um acessório comum da época, como um pequeno rádio portátil ou outro dispositivo simples. Ainda assim, a cena acabou se tornando bastante famosa entre entusiastas de mistérios históricos, que gostam de imaginar a possibilidade de um viajante do tempo ter aparecido acidentalmente no filme. Número 3. O Homem da Praia. Em 1943, uma fotografia intrigante tirada em setembro de 1943 mostra um grupo de pessoas aproveitando um dia na praia de Towan, localizada na região da Cornualha, na Inglaterra. Na imagem aparecem trabalhadores britânicos que estavam descansando durante o período da Segunda Guerra Mundial. A maioria das pessoas parece simplesmente relaxar e aproveitar o momento à beira-mar. Entretanto, um homem em particular chamou a atenção de muitos observadores. Ele está vestindo um terno marrom um pouco desgastado e aparece em pé na areia. O detalhe curioso é que ele parece estar olhando atentamente para um pequeno objeto em suas mãos. A maneira como ele segura o objeto lembra muito alguém olhando para um smartphone ou digitando uma mensagem em um telefone moderno. Isso despertou curiosidade, porque a fotografia foi tirada quase 30 anos antes da invenção dos primeiros telefones celulares. Alguns pesquisadores sugerem que o homem poderia simplesmente estar segurando um cigarro, um relógio de bolso ou algum outro objeto pequeno. Mesmo assim, a postura dele parece surpreendentemente semelhante à forma como as pessoas usam celulares hoje. Por causa disso, a fotografia se tornou uma das imagens mais compartilhadas em discussões sobre possíveis viajantes do tempo.
Número 4. O jovem que afirma ser um ciborgue do futuro. Uma história bastante incomum chamou a atenção quando uma mãe decidiu levar seu filho para participar de um programa de televisão. Segundo ela, pouco tempo após se formar, o jovem chamado Warren revelou algo completamente inesperado. Ele afirmou ser, na verdade, um ciborgue vindo do ano 2050. De acordo com Warren, ele faria parte de uma inteligência coletiva enviada ao passado por seres superiores, com o objetivo de alertar a humanidade sobre um possível apocalipse no futuro. Segundo ele, sua missão seria espalhar essa mensagem para o maior número possível de pessoas. Para conseguir isso, Warren afirma ter adotado uma personalidade ligada ao hip-hop nas redes sociais, com o objetivo de ganhar seguidores e chamar a atenção para suas ideias. A mãe, no entanto, permanece extremamente cética em relação a toda essa história. Ela acredita que o filho pode estar usando essa narrativa elaborada como uma desculpa para continuar morando em casa, sem trabalhar ou contribuir financeiramente. Na opinião dela, em vez de falar sobre o fim do mundo, Warren deveria se concentrar em encontrar um emprego. Ainda assim, a história chamou bastante atenção e gerou debates curiosos sobre o que realmente estaria acontecendo. Número 5. O misterioso caso de Sergei Ponomarenko. Sergei Ponomarenko é uma figura frequentemente associada a uma das histórias mais intrigantes relacionadas a supostas viagens no tempo. Seu caso teria ocorrido no ano 2006, na cidade de Kiev, na Ucrânia. Segundo relatos, Sergei foi encontrado pelas autoridades vestindo roupas claramente antiquadas e carregando uma câmera fotográfica muito antiga. Quando começou a conversar com as pessoas ao redor, ele afirmou algo surpreendente. Disse que era originalmente do ano 1958. Segundo Sergei, pouco antes de aparecer misteriosamente no futuro, ele teria visto um objeto voador não identificado no céu. Ele descreveu esse objeto como tendo formato de sino. Depois desse encontro estranho, ele afirmou que algo inexplicável aconteceu e que, de alguma forma, acabou sendo transportado para o futuro. Um dos aspectos mais curiosos dessa história envolve uma fotografia que ele supostamente enviou para sua namorada, chamada Valentina Kulik. Na imagem, Sergei aparece em frente a arranha-céus e estruturas modernas que não existiam na época em que ele desapareceu. Valentina teria sido a última pessoa a vê-lo antes de seu desaparecimento no ano de 1970. Algum tempo depois, ela teria recebido a fotografia mostrando Sergei em um cenário que parecia pertencer ao futuro. Esse detalhe acabou tornando a história ainda mais misteriosa e alimentou muitas teorias sobre possíveis viagens no tempo. Imagens restauradas das ruas de Amsterdã no ano de 1931 despertaram bastante curiosidade quando começaram a circular na internet. As filmagens originais foram aprimoradas com o uso de técnicas modernas de inteligência artificial que permitiram colorizar e aumentar a nitidez das cenas antigas. Graças a esse processo, muitas pessoas puderam observar com mais detalhes como era o cotidiano da cidade naquela época. As ruas aparecem cheias de movimento, com pedestres caminhando entre lojas tradicionais e comerciantes trabalhando normalmente. Amsterdã já era, naquele período, um importante centro de comércio e cultura na Europa. No entanto, durante a exibição dessas imagens restauradas, um detalhe chamou a atenção de muitos espectadores. Em determinado momento, uma mulher sai de uma loja enquanto segura algo próximo ao ouvido. A forma como ela segura esse objeto lembra muito alguém conversando em um telefone celular. Isso despertou curiosidade, porque os telefones móveis só seriam inventados várias décadas depois. Naturalmente, muitos historiadores acreditam que a mulher provavelmente estava segurando outro tipo de objeto, como um acessório pessoal ou até mesmo um pequeno caderno. Número 7. O astronauta esculpido na Catedral de Salamanca. A Catedral de Salamanca, localizada na Espanha, é conhecida por sua arquitetura impressionante e por suas esculturas detalhadas esculpidas diretamente nas pedras do edifício. Entre as diversas figuras religiosas e elementos decorativos presentes na construção, existe uma escultura que se tornou extremamente famosa. Essa figura parece representar um astronauta moderno. O personagem esculpido possui capacete, traje espacial e até detalhes que lembram equipamentos usados por astronautas atuais. Isso chama a atenção porque a catedral original foi construída muito antes da era espacial. Para algumas pessoas, essa figura parece completamente fora de contexto para o período histórico da construção.
Por causa disso, surgiram teorias curiosas sugerindo que poderia ser uma representação misteriosa de tecnologia avançada ou até uma evidência simbólica de viagens no tempo. No entanto, existe uma explicação bastante simples. Durante um processo de restauração realizado no ano de 1992, um escultor recebeu autorização para adicionar algumas figuras modernas à decoração da catedral. Essas figuras foram inseridas como uma espécie de assinatura artística da restauração. Mesmo com essa explicação, o astronauta de Salamanca continua sendo um dos detalhes arquitetônicos mais curiosos e fotografados do local. Número 8. O suposto smartphone em uma luta de Mike Tyson. Mike Tyson é considerado um dos boxeadores mais famosos e dominantes da história do esporte. Ele se tornou campeão mundial dos pesos pesados aos 20 anos de idade, tornando-se o mais jovem campeão dessa categoria até hoje. Seu estilo de luta agressivo e sua enorme força de nocaute fizeram com que ele recebesse apelidos como Iron Mike e o homem mais temido do planeta. Durante uma luta realizada no ano de 1995, uma imagem curiosa acabou chamando a atenção muitos anos depois. Ao observar as gravações da luta, algumas pessoas perceberam algo estranho na plateia. Entre os espectadores, um homem parece estar segurando um objeto retangular que lembra muito um smartphone moderno. Ele parece estar apontando o objeto para o ringue, como se estivesse filmando o combate. Isso gerou surpresa, porque smartphones com câmeras só se tornariam populares muitos anos depois. Algumas pessoas acreditam que o objeto poderia ser apenas uma câmera compacta antiga ou outro tipo de equipamento de gravação da época. Mas para muitos entusiastas de mistérios, a cena levanta uma pergunta interessante. Será que alguém do futuro poderia ter viajado no tempo apenas para assistir a uma das lutas mais famosas da história do boxe? Número 9. O misterioso Homem de Taured. Um dos casos mais conhecidos quando o assunto é viagem no tempo envolve a história do chamado Homem de Taured. Esse episódio teria ocorrido no ano de 1952, no aeroporto de Tóquio, no Japão. Segundo o relato, um homem chegou ao aeroporto apresentando um passaporte aparentemente legítimo. O problema era o país de origem indicado no documento. O passaporte dizia que ele vinha de um país chamado Taured. Quando os agentes da imigração perguntaram onde esse país ficava localizado, o homem respondeu com naturalidade que Taured estava situado entre a França e a Espanha. Confusos, os oficiais mostraram a ele um mapa da Europa, mas nenhum país chamado Taured existia naquela região. O homem ficou irritado e insistiu que seu país existia há centenas de anos e que já havia viajado para o Japão diversas vezes anteriormente. Como ninguém conseguia confirmar a existência desse país, ele foi levado para um hotel próximo ao aeroporto, enquanto as autoridades investigavam o caso. O quarto onde ele ficou estava sob vigilância constante. No entanto, no dia seguinte, quando os oficiais foram verificar o quarto, o homem havia desaparecido completamente, sem deixar nenhum vestígio. Até hoje, essa história continua sendo citada como um dos casos mais misteriosos associados a possíveis universos paralelos ou viagens no tempo. Número 10. A viagem ao ano 5000. Uma história curiosa começou a circular no ano de 2004, envolvendo um homem chamado Edward, que trabalhava como engenheiro de suporte técnico em um laboratório secreto do governo em Los Angeles. Segundo o relato, Edward ajudava no desenvolvimento de tecnologias avançadas, incluindo protótipos de telas sensíveis ao toque que ainda estavam em fase experimental naquela época. Certa noite, ele percebeu que um colega de trabalho chamado James, descrito como um cientista extremamente brilhante, estava retirando equipamentos do laboratório e levando-os para casa. Mais tarde, James revelou a Edward que estava trabalhando em um projeto altamente confidencial, uma máquina do tempo. De acordo com Edward, James acreditava ter descoberto uma forma de manipular o espaço-tempo e queria realizar um teste real com a máquina. Ele então convidou Edward para participar do experimento e pediu que ele fosse a primeira pessoa a testar o dispositivo. Inicialmente, Edward ficou bastante hesitante. No entanto, James prometeu ajudá-lo com problemas relacionados à sua cidadania nos Estados Unidos, o que acabou convencendo Edward a aceitar.
Segundo sua história, após ativar o dispositivo, Edward foi transportado diretamente para o ano 5000. Ao chegar lá, ele afirmou ter encontrado uma versão completamente transformada de Los Angeles. Grande parte da cidade estaria submersa devido a mudanças climáticas catastróficas e ao aumento extremo do nível do mar. Edward também afirmou que encontrou um líder local chamado Zack, que explicou que o derretimento das calotas polares havia provocado enormes inundações globais e o colapso da civilização moderna. Segundo Zack, muitos líderes mundiais teriam abandonado a Terra antes que a situação se tornasse irreversível. Quando Edward finalmente retornou ao ano 2004, ele contou toda a história para James e mostrou uma fotografia que, segundo ele, havia tirado da cidade submersa como prova de sua viagem. Número 11. O estranho homem em Reykjavik durante a guerra. Uma fotografia antiga tirada no ano de 1943 em Reykjavik, na Islândia, também despertou bastante curiosidade entre pesquisadores e entusiastas de mistérios históricos. Na época, diversos soldados dos Estados Unidos estavam estacionados na Islândia durante a Segunda Guerra Mundial. A fotografia mostra um grupo desses soldados reunidos em uma área aberta. No entanto, entre eles aparece um homem que parece completamente diferente dos demais. Enquanto os soldados estão usando uniformes militares típicos da época, esse homem veste um sobretudo claro e roupas civis. Mas o detalhe mais estranho é o gesto que ele faz. Ele parece estar segurando algo próximo ao ouvido, como se estivesse conversando em um telefone celular. Isso é curioso porque esse tipo de tecnologia simplesmente não existia na década de 1940. Algumas pessoas sugerem que ele poderia estar segurando um rádio portátil ou algum tipo de equipamento de comunicação militar. Mesmo assim, a forma como ele posiciona a mão lembra muito o gesto moderno de falar ao telefone. Esse pequeno detalhe transformou a fotografia em mais uma imagem frequentemente discutida em teorias sobre viagens no tempo. Número 12. A máquina de teletransporte de Michael Marcum. No ano de 1995, um jovem chamado Michael Marcum ganhou notoriedade após ser preso por um crime bastante incomum. Ele havia roubado 6 transformadores de energia de uma usina elétrica no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Quando foi interrogado pelas autoridades, Michael explicou que havia usado os transformadores para construir um dispositivo experimental em sua própria casa. Segundo ele, o objetivo era testar uma teoria envolvendo campos eletromagnéticos extremamente poderosos. Quando finalmente conseguiu ativar a máquina, Michael afirmou ter observado a formação de uma espécie de distorção no ar. Ele descreveu o fenômeno como algo semelhante a ondas de calor tremulando acima de uma chama. Curioso para ver o que aconteceria, Michael pegou um pequeno parafuso e o jogou dentro da distorção. O objeto desapareceu instantaneamente. Quando ele desligou o aparelho alguns segundos depois, o parafuso reapareceu caindo no chão. Isso levou Michael a acreditar que havia criado um dispositivo capaz de teletransportar objetos, ou até enviá-los alguns segundos para o futuro. Mesmo após ser preso e condenado a 60 dias de prisão e 5 anos de liberdade condicional, Michael continuou insistindo que seu experimento havia funcionado. Número 13. O homem que apareceu na Times Square vindo do século XIX. Uma história bastante curiosa envolve um homem chamado Rudolph Fentz. Segundo o relato, Rudolph teria desaparecido misteriosamente no ano de 1876. Décadas depois, no ano de 1950, algo estranho teria acontecido na famosa Times Square em Nova York. Testemunhas afirmaram que um homem apareceu repentinamente no meio da rua vestindo roupas extremamente antigas, típicas do século XIX. Ele parecia completamente confuso e assustado com tudo ao seu redor. Os carros, as luzes e o movimento intenso da cidade pareciam deixá-lo completamente desorientado. Pouco tempo depois de aparecer, o homem acabou sendo atropelado por um automóvel. Entre seus pertences foram encontrados vários objetos curiosos. Entre eles estavam moedas antigas, uma ficha de cerveja de um bar que não existia mais e uma carta datada de 1876. Esses detalhes levaram algumas pessoas a acreditar que ele poderia realmente ter sido transportado através do tempo. Número 14. A mulher com celular no filme de 1928.
O cineasta irlandês George Clarke afirmou ter descoberto algo extremamente estranho enquanto assistia à versão em DVD do filme O Circo, estrelado por Charlie Chaplin e lançado no ano de 1928. Durante uma cena extra gravada na estreia do filme, Clarke percebeu algo curioso. Uma mulher aparece caminhando enquanto segura um objeto próximo ao ouvido. Para muitos observadores, o objeto se parece muito com um telefone celular moderno. A cena chamou a atenção porque os primeiros telefones celulares comerciais só seriam apresentados ao público no ano de 1973. Algumas pessoas sugerem que a mulher poderia estar usando um aparelho auditivo antigo, que às vezes precisava ser segurado próximo ao ouvido. Outros acreditam que ela poderia simplesmente estar segurando algum outro objeto comum da época. Ainda assim, a cena se tornou extremamente famosa entre entusiastas de mistérios históricos. Para muitos deles, essa gravação continua sendo uma das imagens mais intrigantes possivelmente associadas a viagens no tempo. Número 15. O mural que parece mostrar um iPhone. O mural pintado no ano de 1937 pelo artista italiano Umberto Romano também gerou grande debate. A obra se chama Mr. Pinchon and the Settling of Springfield e retrata a chegada de colonos europeus à região de Springfield no século XVII. No entanto, uma figura na pintura chama a atenção. Um indígena aparece segurando um objeto retangular preto que lembra muito um smartphone moderno. O detalhe curioso é que o iPhone só foi lançado oficialmente no ano 2007. Para alguns, o objeto pode ser simplesmente um espelho ou algum tipo de ferramenta tradicional, mas para outros, parece estranhamente semelhante a um celular. Número 16. O vídeo que supostamente veio do ano 6000. Um vídeo bastante estranho começou a circular na internet, acompanhado de uma afirmação surpreendente. Segundo o homem que aparece nas imagens, o vídeo teria sido gravado originalmente no ano 3000. Nele, o homem mostra um artefato misterioso que afirma ter trazido após viajar ao futuro. A imagem parece levemente distorcida, algo que ele explica, dizendo ser um efeito comum durante viagens no tempo. As imagens exibem uma cidade futurista impressionante, com estruturas enormes e tecnologia que ainda não existe no nosso planeta. Segundo ele, foi enviado para o ano 6000. Nesse futuro distante, a humanidade teria passado por transformações tecnológicas gigantescas. Ele afirma que nesse período, a medicina teria evoluído a um nível tão avançado que o conhecimento científico atual pareceria extremamente primitivo em comparação. O homem também descreve um mundo onde a teletransporte se tornou uma forma comum de transporte, e viajar no tempo seria tão simples quanto preparar uma xícara de café ou sair para correr. Nesse futuro, as pessoas poderiam visitar o passado ou o futuro sem serem vistas, garantindo que não interferissem no curso da história. Ao longo da história surgiram fotos, vídeos, objetos e relatos que parecem desafiar tudo o que sabemos sobre tecnologia e sobre o próprio tempo. Alguns podem ter explicações simples, outros continuam sem resposta até hoje. Agora queremos saber a sua opinião. Qual desses casos você acha mais estranho? Existe alguma chance de viajantes do tempo estarem realmente visitando o passado? Ou tudo não passa de interpretações curiosas e coincidências históricas? Conte para nós nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!